A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui novamente, gravando esse subsídio para o bem da obra do Senhor, para a escola dominical. Meu nome é Renato, sou presbítero ali na Igreja de Cidade de São Jorge 1 e um prazer imenso estar aqui novamente com o irmão Vandir, pastor Vandir, Amém. para juntos estarmos somando nessa mais uma gravação para a aula da EBD. Nós vamos falar hoje da lição 7. O título da lição é Refutando o Individualismo para Viver no Corpo de Cristo. Ou seja, eu costumo falar que cristianismo não combina com individualismo, pois o cristianismo é um conjunto, é uma comunidade, é um grupo de pessoas que lutam pelo mesmo objetivo. Objetivo esse que é conhecer ao Senhor e ir morar no céu. E sim, é uma igreja. Individualismo também não combina, além de não combinar com o cristianismo, não combina com humildade. Já começa aí o individualismo. Infelizmente, o individualismo é o lema hoje em dia dos desigrejados. Vamos falar um pouco dos desigrejados, que a lição envolve muito isso, sobre o desigrejado. Como costume, eu gosto de comentar um pouco na leitura bíblica, que para mim a leitura bíblica é o coração da lição, o coração do assunto, a leitura bíblica, que fica lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, outros chamam Atos do Espírito Santo, né? Escrito pelo médico amado Lucas, né? Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí o 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, todos os que criam estavam juntos. Já começa aí. Desfazer essa teoria, esse pensamento, essa cultura que está se criando desse pessoal desigrejado. O 25, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Agora o 46, veja que interessante, irmãos. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, a Bíblia mesmo está sendo bem clara. Estavam juntos e tinha tudo em comum. E o 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza. Então, aqui fala de pessoas, fala de um agrupamento, fala de uma reunião, fala da eclesia, que nada mais é do que igreja, um conjunto de pessoas, uma comunidade. Pois bem, os irmãos da igreja primitiva, irmãos, tinham algo em comum, dividiam tudo e viviam juntos. Isso denota claramente que um precisava do outro. Todo ser humano precisa do outro. Por mais rico, abastado que ele seja, o ser humano precisa do outro. E o cristianismo é um exemplo claro disso. É um exemplo muito claro. Cristianismo é estar junto. Cristianismo fala de comunhão. Cristianismo fala de congregar. Cristianismo fala de comungar, que é a comunhão um com o outro. Cristianismo fala tudo isso. E cristianismo, falo novamente, não combina com individualismo. Esse negócio que individual eu faço, eu posso, eu não preciso congregar, não preciso, não, senhor. E até um ensinamento errôneo, uma doutrina, eu posso falar de Satanás, irmão Com Randir, certeza. que fala que, eu vi um irmão falar esses dias, que Paulo, Pedro, ele citou Paulo, Pedro citou Jesus. Não precisaram congregar. Meu Deus do céu. A Bíblia é recheada. E ao decorrer aqui da lição, eu vou ler várias passagens, creio que o pastor Vandir também vai falar,
sobre isso, de várias passagens, passagens que falam de igreja. Os apóstolos congregavam, Paulo mandava as cartas à igreja, direcionada à igreja de Colossos, igreja de Filipos, igreja de Acaia, e por aí se vai. Lá quando o Senhor, lá no Apocalipse, o próprio Jesus Cristo, ele manda as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Ele não mandou carta para uma pessoa individual. Não, vou mandar a carta para você. Não, 7 igrejas. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Essa visão distorcida do evangelho. Falar que não preciso congregar, não preciso disso, não preciso daquilo. Misericórdia. Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por poder estar aqui mais uma vez, cooperando com o CAPED. Estamos ali na congregação Jardim das Oliveiras, né, servindo a Deus também com alegria. Essa lição 7 é uma lição muito importante mesmo. Esses dias que nós vivemos, é comum encontrar pessoas com esse conceito, né, de que não precisa estar indo na igreja e que pode ser um crente em casa, enfim. Posso dizer uma coisa: não existe respaldo bíblico para movimento desigrejados. Não existe respaldo bíblico para isso. Todo o Novo Testamento, ele gira em torno de igreja, cuidado da igreja, liderança da igreja, aconselhamento para a igreja, todo o Novo Testamento. Assim como todo o Antigo Testamento ele está vinculado a um povo, Um tabernáculo. instruindo um povo para ter uma religião, o Novo Testamento está instruindo um povo para pertencer a uma igreja. Essa igreja é o corpo de Cristo, né? E igreja não é uma instituição criada por acaso. Não foi porque de repente as pessoas, Jesus morreu, vamos fazer uma igreja. Não. Próprio Jesus instituiu a igreja. Então, ele chama a igreja de sua, edificarei a minha igreja. Então, a igreja é uma instituição divina. Por isso, toda prerrogativa no que diz respeito à igreja tem que estar na palavra de Deus. Então, como é que deve ser a igreja? Conforme a palavra de Deus. Então, aqui nós vamos ter instrução para a igreja. Se Jesus instituiu a igreja, Jesus também instituiu o quê? Governo para a igreja. Instituiu uma igreja, deu governo para a igreja, enviou o seu Espírito Santo para capacitar, dando dons à igreja. Então, todo esse cuidado de Deus com a igreja é porque ele a instituiu. E a igreja aqui na terra, ela está aqui para exercer a comunhão, exercer a comunhão com os santos. Então, o próprio Jesus falou que a igreja, nós nos reunimos para partir do pão, está escrito aqui no texto, partir do pão, comer junto, exercer o quê? Comunhão. Então, desigrejado seria desestruturar o que Jesus Cristo estruturou, formar uma igreja. Então, é um movimento diabólico dizer que Deus não precisa da igreja na face da terra. Isso é uma estratégia do diabo. Querer destruir, acabar com a igreja, aniquilar a igreja. Então, durante vários anos, o diabo sempre tentou destruir a igreja, mas a igreja ela permanece até hoje porque ela é uma instituição divina. Então, se fosse algo humano, ela teria acabado na primeira perseguição. Então, a igreja ela é um lugar para nós exercermos a comunhão e estarmos unidos, como já bem lido aqui alguns versículos e tantos outros poderiam ser lidos, Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma mesma coisa e que não haja em vós divisões, Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Como que essa união pode acontecer? Falar uma mesma coisa, mesmo parecer, se estiver espalhados, divididos, separados uns dos outros. Então nós precisamos estar unidos. Esse é o propósito de Deus em criar a sua igreja na face da terra. Então não existe base bíblica para desigrejados. Com certeza. E o irmão põe aqui no primeiro ponto quem são os desigrejados. É bom a gente lembrar, irmão Valdir,
que há dois tipos de desigrejados. Uhum. Primeiro, aquele que, por algum motivo, teve alguma decepção, experiência, uma decepção, tristeza com alguma coisa que ele passou, enfim, tristezas, decepções, ou eu costumo falar também que é falta de estrutura e falta de amadurecimento. Primeiro, esse é um tipo de desigrejado. Ou seja, a gente fala desigrejado aí, mas geralmente esses tipos de pessoas, ele está triste, ele está amargurado, mas com Deus não. Veja bem a diferença. Uma hora ou outra, Deus pode trabalhar e vai trabalhar na vida dele ou dela, para ele voltar a congregar. Agora tem um desigrejado que é o mais drástico, o mais bizarro, costuma se falar, que é aquele que ao longo da vida aprendeu aprendeu uma boa parte, coisas da Bíblia, teve experiências com Deus, teve experiências boas, passou por momentos bons, mas por uma coisa ou outra, decepções ou alguma coisa, ele começa a inverter tudo. Ele começa a pisar, ele ou ela, começa a pisar naquilo que ele aprendeu, ele cria ranço, ele cria até nojo. Eu já conversei com pessoas assim, cria nojo de igreja. Ele fala que é o sistema, mas esquece que ele está em outro sistema. Tudo que você vai fazer parte, tudo que você acaba, se você não está no sistema, você criou outro sistema, tudo é o sistema. E eles falam muito isso, o sistema, ele começa a distorcer a palavra de Deus, ele vira um relativista, é tudo relativo, isso não é bem assim, isso não é assim, para mim tá naquele meio, começa a só ver defeito, apontar os defeitos, apontar mil e um defeitos, vírgula. Nós sabemos que todas as igrejas têm defeito, onde há pessoas, eu costumo falar que onde há pessoas, há defeito. Tem uma frase até que o sogro da minha filha fala e que eu levo para a vida. Se você achar uma igreja perfeita, não entra nela, senão você vai contaminá-la. Ou seja, não tem perfeição onde tem um grupo de pessoas. Agora, a pessoa tem que procurar, sim, um lugar para congregar, se ele não está bem num lugar, mas, repito, todas as igrejas, todos os lugares onde tem movimento de pessoas tem defeito, tem algumas coisas erradas. Lá para o fim, mais para o fim da lição, eu vou comentar um pouco da igreja primitiva também, que a igreja primitiva, que começou em 33 depois de Cristo, foi uma maravilha, uma benção. Só que o fim da igreja primitiva é ali por volta de 325 com o concílio de Nicéia, né? Então ficou mais ou menos 300 anos a igreja primitiva. A igreja primitiva depois passou por várias e várias e várias outras coisas. Os apóstolos enfrentaram vários problemas. Paulo exortava, enfrentou problemas com o irmão, tinha pecado, tinha fornicação, tinha. Se eu for citar aqui, dá um livro do que tudo tinha na igreja primitiva. Mais à frente, Pedro aconselhava os irmãos, tinha falso mestre, de tudo tinha um pouco. Porém, volta a falar, a pessoa tem que, não se sentiu bem no lugar, se sinta bem em outro, mas aquela igreja que, mesmo com seus erros, está sempre procurando frear o pecado, frear o erro. Isso é o correto, isso é o certo. Então, o irmão também põe aqui alguns motivos que levam muitos a se tornarem desigrejados. Ele elenca aqui vários motivos, né? Traumas e decepções de suas experiências anteriores com a igreja, submissão à liderança. Só que uma das coisas aqui que eu quero me ater é no quarto item, frustração com falsas promessas. Isso é um perigo, irmão Vandir. Torna a falar. Falta de amadurecimento e falta de consultar a palavra, falta de tudo um pouco. Oração, palavra, amadurecimento, né? Esperavam bênçãos e recompensas que supostamente foram profetizados por Deus. A gente tem costume falar, eles receberam profetada, não profecias da parte de Deus. Mas eu resumo
tudo isso aqui, o principal motivo que leva uma pessoa a ser uma desigrejada é não estar alicerçado na palavra e em Cristo. Só isso. Não está alicerçado na palavra e em Cristo. Desde o momento que a pessoa, mesmo com as suas fraquezas, que todo mundo tem, seu momento de fraqueza, ninguém é perfeito, né? Estamos lutando para a santidade, para a perfeição, para um dia morar com o Senhor. Mas mesmo com a sua fraqueza, mesmo com tá lutando, tá sempre lutando, né? Para morar no céu, mas que luta, que olha as coisas, procura, faz igual os bereanos, procura consultar a Bíblia, porque hoje em dia essa proliferação de desigrejado também se dá por vários motivos, irmão Vandinho. E um dos motivos também é esse evangelho fácil de internet. É pregador de YouTube, é profeta de YouTube, é teólogo de YouTube. Isso é um perigo, irmãos, isso é um perigo. Eu falei lá na minha congregação e torno a falar aqui. Está faltando nas igrejas, uma boa parte, tem, mas a maior parte das pessoas fazer igual os bereanos. Consultar, isso é certo? Isso que estão falando aqui é certo? Consultar a Bíblia. Consultar a Bíblia. Porque se você ouvir, só ouvir, nunca ter um respaldo bíblico, ter um respaldo de oração, tudo é um conjunto, né? Vigilância, leitura da palavra e oração. Se a pessoa só ouvindo, uma hora ele cai fora. E uma hora ele fala, não, para mim tá bom isso aqui, eu não vou fazer parte, torna a falar. Todas as igrejas têm defeito. Aí ele só vai ver os defeitos. Ele não vai ver as qualidades, né? Ele não vai ver, não vai dar graças a Deus, ser grato a Deus por onde ele está, ser grato a Deus pelo que ele conseguiu, pelo que ele é. Não. A pessoa, o desigrejado tem muito disso. Ele só vê defeito. Vê defeito nenhum. Mas o defeito principal ele não vê, que é ele. O defeito principal. E só aqui para terminar minha fala, passar por mão, né? Um dos principais argumentos dos desigrejados, né? Que ele põe, a igreja sou eu e onde eu estiver. O irmão cita aqui em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz que somos membros um dos outros. Só que aqui eu separo um dos textos que mais esse pessoal usa, né? Está lá em Mateus 18, no Evangelho de São Mateus 18, capítulo 18, versículo 20. Né? Que eles falam, onde estiver, 2 ou 3, em meu nome, ali eu estarei, está na Bíblia, o Senhor fala isso. Irmãos, mas não é nada disso. Eu vou ler aqui para alertar os irmãos, suas aulas também, né? Mateus capítulo 18, versículo 20. Só que, veja bem, preste atenção, o contexto desse texto começa lá no versículo 15. O que vai falar no versículo? Palavras do Senhor Jesus. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular. Veja bem, ele está citando aqui a igreja. Em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. 16. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. 18, aí o 18 vai ser bem, aliás, 17 bem explícito. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. Em outras palavras, a comunidade. E se ela não ouvir a igreja, trate como um pagão ou como um cobrador de impostos. Nas nossas palavras de hoje, é disciplina. Então, já começa o próprio texto de Mateus 18, aqui que o pessoal cita muito, 18 e 20, tem um contexto todinho que é de uma igreja. Ou seja, o texto que é mais usado pelos desigrejados, Jesus está explicando que são 2 ou 3 que estão ali para ganhar o irmão faltoso diante da comunidade cristã e para preservar a comunidade, preservar a igreja, preservar o irmão. Nesse texto, o contexto já está mostrando um povo organizado, né, com liderança, onde uma pessoa errou e eles vão disciplinar ou conversar com a pessoa.
está explicando todo um contexto de uma igreja ali. Muito bem. Se olhar para a Bíblia, gente, podemos observar muitos exemplos aí dentro da própria história. Eu gosto de olhar um pouco para essas questões e eu me fez muito lembrar quando eu olho para essa questão de desigrejado, ou seja, que não está frequentando uma igreja, não está indo ao culto ou não está indo ao templo. Eu me lembrei da nação de Israel, coloquei aqui uma breve reflexão sobre isso, porque quando houve a divisão das tribos, né, Judá e Benjamim seguiu Reoboão e as outras 10 tribos seguiram a Jeroboão, então, a princípio, Deus deu para Jeroboão, a Bíblia diz que essa mudança vinha do Senhor, Deus deu para Jeroboão o governo político de 10 tribos. Ele passou a ser rei em 10 tribos. Todavia, Deus em momento algum falou para ele em alterar forma de culto. Então, o povo de Israel permaneceriam tendo o quê? Jerusalém como lugar de adoração. Mas na estratégia de Jeroboão, a preocupação dele foi essa. Se esse povo subir, 1 Reis 12, 27, se esse povo subir para sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém, o povo deles vai se tornar a Reoboão. Então, o que já aconteceu aqui? Vamos tirar o povo da igreja, vamos tirar o povo do templo. O que já aconteceu logo de início, na primeira atitude dele, entrou a idolatria. Criou 2 altares, um em Dan, outro em Betel, colocou os bezerros e falou, olha, ele deixa bem claro aqui, versículo 28, muito trabalho vos será o subir para Jerusalém. Então, o principal argumento dos desigrejados é que não precisa ir à igreja, não precisa ir ao templo. Então, justamente o não ir a Jerusalém foi o que ocasionou a idolatria com a nação de Israel e sendo destruído tão logo aqui, no ano 722, sendo levado cativeiro para a Síria. Entrou logo no início, já no primeiro governo político, isso porque ele não soube separar essa questão de adoração que poderia permanecer em Jerusalém e ele teria o governo de 10 tribos, mas com medo de perder as tribos, então ele acabou tendo essa estratégia que foi alguma coisa mais diabólica e acabou levando o povo para a idolatria. Então, talvez hoje muita gente esteja pensando isso, é muito trabalho, está indo para a igreja, vamos levando por aqui mesmo, mas na verdade Deus quer que nós venhamos adorá-lo. Olhando para o tabernáculo, o tempo que eles passaram no deserto, e depois ficou armado em Siló, mas eles tinham o tabernáculo e tinham a disposição das tribos. Então, cada tribo armava os seus arraial, ao arredor, e cada um tinha uma posição. E o tabernáculo só tinha uma entrada. Então, quem tinha suas tribos armadas ali na frente, certamente para vir sacrificar ao sacerdote era mais perto mesmo. Mas tinha outros que estava do lado, estava mais para trás. E por que não? Vamos fazer uma porta aqui do lado. Não podia. Então, porque a porta é Cristo, representa ali. Então, só tinha uma porta. Então, para uns, o caminho é mais difícil. Então, para uns que tinham que ir lá na porta do tabernáculo, passar por todo aquele caminho para ir, todavia, assim, isso simbolicamente representa hoje nossa vida espiritual. Para uns é um pouco mais difícil, sim, mas em momento algum o Senhor Jesus não quis que houvesse uma igreja. Ele, pelo contrário, ele instituiu uma igreja. A igreja é uma instituição divina. Então, essa questão de individualismo, influenciado por um individualismo. Na Bíblia existe uma individualidade. Individualidade na prestação de contas a Deus. Eu sou casado, tenho filhos, irmão casado tem filhos. No dia de prestar conta a Deus, é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então existe individualidade na prestação de conta. Mas não existe individualismo. Por quê? Nós somos corpo, nós somos templo, nós somos edifício, nós somos videira. Em todos esses símbolos da igreja, eles refletem o quê? A ligação de um membro com o outro, certo? Então, esses argumentos aqui dos desigrejados, de querer falar sobre problemas, é claro, todas as igrejas vão ter problemas, mas aqui está a palavra de Deus para corrigir, para
orientar como proceder, como cuidar da igreja, tá certo? Bem lembrado, irmão Valdir, que os sacrifícios no Antigo Testamento era levado a quem? Era levado aos sacerdotes, que era levado ao templo, era oferecido o sacrifício ali no altar, tinha um tempo para isso, né? Então denota-se reunião com pessoas. No Novo Testamento já não tem sacrifício, porque o sacrifício maior foi Cristo morto na cruz do Calvário. Porém, tem a reunião que nós celebramos hoje, a ceia, tinha um partir do pão, a comunhão, o partir do pão, eram todos juntos. Eu montei aqui, eu escrevi aqui 7 bases para desmontar o argumento de alguns desigrejados. Só 7, mas tem várias, né? Primeiro, Jesus mandou regularmente que seus discípulos se reunissem para comer o pão e o vinho em memória dele, né? Os apóstolos seguem essa ordem e se reuniam sempre no templo. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Segundo, 1 Coríntios 10, 16 fala da ceia. E para ceiar, né? Volta a falar. Para ceiar, todos estavam juntos e congregados. Terceiro, a instituição igreja na Bíblia já é organizada com presbíteros, se você for ver, né? É só olhar as cartas paulinas, todas explicam isso. Já é organizada com presbíteros, diáconos, apóstolos, anciãos, missionários. E isso não faz sentido se um crente for avulso, não tem sentido. Quarta, a instrução do batismo não foi dada para a pessoa se batizar sozinho, né? Se não houvesse necessidade de um corpo, quanto à igreja e quanto a discípulos, a pessoa podia se batizar sozinho. Dava um mergulho e falava, eu estou batizado. Não, alguém tem que se batizar. E na presença de testemunhas, na presença de pessoas. Alguém tem que te batizar. Alguém teve que te batizar, né? E tem que batizar. Isso denota para dar a denotação que pertence a uma comunidade, ou seja, pertence a uma igreja. Quinto, nas cartas de Paulo, ele fala, né? Ele fala ali, saudai fulano, saudai ciclano, e a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Colosso, a igreja que está em Filipe. Tudo era uma comunidade onde os cristãos se reuniam. E sexto, quando Jesus vai enviar as cartas, envia as cartas às 7 igrejas da Ásia. Aqui está o exemplo mais perfeito de igreja. E sétimo, os apóstolos se reuniam nos templos e nas casas também. Jesus também, né? Então esse negócio, não precisa reunir em casa, não. É pessoas que se reuniam em casas. Não está falando de uma pessoa só. Né? Então esse papo de que não vou reunir, não preciso, não encontra amparo jamais nas escrituras. Né? Eu só queria aqui fazer um comentário também, antes de passar a palavra para o irmão, né, desse tópico 2, que fala os perigos do isolamento anticongregacional. O irmão elenca aqui vários, ele elenca 5 perigos. Eu queria comentar aqui 2, né? Que é a vulnerabilidade ao inimigo. Fica vulnerável ao inimigo. Tem um exemplo muito claro, eu não sei se os irmãos já assistiram Discovery, aqueles canais documentários, Discovery que passa do reino animal. Presta atenção, até meio, quem gosta de animal, até meio triste, mas é uma coisa real, é realidade, porque faz parte da cadeia alimentar dos bichos ali. Né? Você vê um grupo, pastor Vandir, de bichos, digamos assim, de zebras e de outros bichos menores. Aí você vê um grupo de leão. Sempre quem ataca é a leoa. O leão fica mais pro canto, né? Quem ataca é a leoa. E ela é feroz para atacar. O que ela vai fazer primeiro? Ela vai dispersar o grupo. Ela vai correr assim, doidadamente, abestadamente, né? E o grupo vai saindo correndo tudo. Só que um vai se dispersar. Esse um que ela vai escolher para atacar e para ser o alimento dela. Mesmo assim é Satanás. Satanás, por isso que tem, acho que é no livro de Provérbios que fala corda de 2 dobras, de 3 dobras, é difícil quebrar, né? Que fala ali já fala da comunhão, já fala da pessoa estar junto com outras pessoas e tudo mais, e serve aqui para o sentido de igreja. Então Satanás faz isso. Ele atacou ao longo dos anos a igreja, com perseguição, com tudo, e hoje ele vem atacando também ao longo dos anos,
com heresias, ensinos errados, e as pessoas acabam, parece que dispersando um pouco, e sempre um sai fora. São esses desigrejados, né? Lá na parte B, que o irmão elenca também, fala dos perigos do isolamento anticongregacional, esfriamento. Ele cita até 1 de Pedro 5 e 8, né? Esfriamento. É quase impossível, por mais que a pessoa fala, né? Que eu oro na minha casa, eu converso sempre com uma pessoa, tenho um amigo que é assim, e que eu tenho a minha intimidade com Deus é à parte, ninguém tem a ver com isso, eu oro, eu tenho intimidade. É muito difícil, irmão, é quase impossível. A pessoa não vem para a igreja, não está comungando com os irmãos, não está escutando uma palavra, não está escutando um louvor, não está sempre naquela entonação saudável, né? É quase impossível dele ficar, não participar de nada e estar orando, estar buscando, não. Eu duvido muito dessa comunhão com Deus, dessa comunhão sem estar em comunhão com os irmãos. É quase impossível, é o desafio, né? Sim. Jesus frequentava a sinagoga, né, em Nazaré, na cidade que ele fora criado. E naquela ocasião em que Jesus leu o livro do profeta Isaías, eles expulsam Jesus da sinagoga. Então Jesus podia ser um desigrejado. Eu ia na sinagoga, me expulsaram de lá, eu vou continuar agora nas ruas. O que Jesus fez? Passou a morar em Cafarnaum. Jesus passou a frequentar a sinagoga em Cafarnaum. Então Jesus frequentava a sinagoga, que poderíamos dizer que seria uma igreja local, assim, a nosso ver, né? E também ia no templo. Jesus frequentemente ia no templo, com frequência ao templo. Inclusive ele falou lá em Lucas 22, eu ensino no templo todos os dias. Ou seja, sempre ele estava ali no templo, né? Os apóstolos frequentavam o templo, está escrito aqui no texto da lição. Eles se reuniam no templo. Está né? bem explícito. Paulo, ele frequentava a sinagoga, onde chegava Paulo ia em várias cidades, então estava distante de Jerusalém. Mas o que ele procurava primeiro lugar? Uma sinagoga. E sempre estava ajudando as igrejas. Exatamente. Oferta para a igreja. Instituiu obreiros nas igrejas, enviava cartas para igrejas. Então, todo o Novo Testamento, a estrutura de Jesus que ele deixou, os apóstolos, foi para que hoje existisse uma igreja. Então a igreja não vai falir, a igreja não vai sucumbir, ser destruída. Isso é vontade do diabo, né? Então a vontade de Deus é que a sua igreja ela permaneça aqui, porque Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, um povo zeloso, escolhido de boas obras. Eu, olhando aqui para a questão da história, eu coloquei aqui Jesus e os essênios, né? Quando Jesus Cristo veio aqui à Terra, ele encontrou vários grupos religiosos, né? Então tinha os fariseus, que eram os ortodoxos, os religiosos da época, que se preocupavam com toda a aparência, né? Que Jesus vai falar, observa o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem. Né? Mateus 23. Tem os saduceus, que era aquela classe de elite, né? De os doutores. mais doutores, aqueles só que não acreditavam em anjos. Tinha os zelotes, que eram os que eram contra o domínio dos romanos, que inclusive Simão era um zelote, né? Os zelotes eram aqueles grupos que eram os rebeldes e violentos. Mas Jesus chamou o Simão, Sim. Simão o zelote. Zelote. Você vê que o Senhor Jesus veio para buscar o perdido, transformar o ser humano. Então Jesus chamou os zelotes. Mas tinham também os essênios. Quem eram os essênios? Embora na Bíblia não fala muito sobre isso, não fala sobre os essênios, mas eles existiam naquela época. Sim. E os essênios, eles viviam à margem da comunidade de Israel, porque eles consideravam que eles eram os filhos da luz, né? E eles achavam que eles tinham que viver separado de Jerusalém, separado do judaísmo, porque todos tinham se corrompidos, né? Então, se Jesus não quisesse fundar uma igreja, Jesus poderia então falar que viver com os essênios, né? Mas não, o Senhor Jesus chamou uma igreja para ser sal da terra e luz do mundo. Então nós estamos inseridos num contexto do mundo, mas nós somos diferentes, né? Então essa questão de estar desigrejado é um passo para o desvio espiritual, né? Um membro fora do corpo ele tem uma vida muito pequena. Ele serve para ser transplantado.
E quando se encontra um membro que pode ser aproveitado em outro corpo físico, ele tem um custo muito alto para se manter esse membro ainda vivo, e o transplante precisa ser feito em poucas horas, Sim. porque logo ele vai morrer, não vai prestar mais para nada. Assim é o cristão, né? Às vezes a pessoa para de ir, começa a viver como um desigrejado, dizendo que lê em casa, que tem a comunhão em casa. Só um pouco de tempo. Não vai demorar muito que o inimigo vai começar semeando algumas coisas e logo ele vai se perder, né? Irmãos, os judeus, eles tinham amor à casa do Senhor. Eles tinham salmos, né? Cântico dos degraus. Era uma coleção de salmos que eles cantavam nas romarias para irem a Jerusalém, né? Então, desigrejado é não ir à igreja. Então, se nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, se nós amamos a Cristo, se Cristo é o nosso Senhor das nossas vidas, se o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, fomos convertidos pela ação do Espírito Santo na nossa vida, por que nós vamos nos distanciar da igreja que Jesus Cristo fundou e do lugar aonde o Espírito Santo do Senhor Deus guia as pessoas no caminho da verdade? É lá que o Espírito Santo vai nos instruir, vai usar as pessoas, nós vamos exercer a comunhão, né? E Jesus deixou bem claro: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte Tem comigo, parte comigo. né? E isso acontece aonde? Na igreja. Isso acontece quando nós nos reunimos para exercer essa comunhão, a comunhão com os santos, né? Então, todo o Novo Testamento ele foi pensado para que existisse uma igreja. A igreja é perfeita? Não. Não. A igreja não é perfeita. Mas a igreja caminha para a perfeição. Pensando nisso, Jesus Cristo, Efésios 4:13, instituiu o quê? Governo. Querendo o quê? Aperfeiçoamento dos santos, né? Então, todos nós precisamos ser aperfeiçoados, precisamos melhorar os nossos caminhos. Então, é na igreja que está os pastores, os doutores, os mestres, para nos instruir, para nos ajudar, ajudar uns aos outros, né? Então, na igreja primitiva havia vários problemas, logo no início, né? Então, a questão das viúvas, né? Não eram alimentadas, então, Ananias, Safira, inveja. Então, se fosse por questão de problema, Jesus tinha dito: ó, pode parar, É um belo vamos acabar exemplo. com igreja, não vai ter mais igreja, porque está dando muito problema, cada um vai ser crente na sua casa. Não, o que o Senhor faz? Ministra a correção, ministra o ensino, né? Para que todos continuassem mantendo unidos, né? Então, abandonar a igreja, achar que a igreja é um problema, isso é arrogância, é falta de humildade, Falta de amadurecimento. é um farisaísmo religioso, né? E, irmãos, estar com os irmãos, estar na igreja, estar congregando, estar ouvindo a palavra, além de fazer bem para o lado espiritual, que isso é óbvio, faz bem para o psicológico também. Verdade, verdade. Porque uma pessoa, né, já vi isso, eu tive na família, o primeiro sintoma da pessoa quando ela está com depressão, o que é? É se isolar. É individual, ela está sozinha. Não, é a primeira coisa que as pessoas até usam essa frase: quero ficar sozinho, quero ficar sozinho, né? Ele não quer ter contato com ninguém. Ou seja, está na igreja, além do lado espiritual, o lado psicológico também ajuda. Isso é provado pela medicina, provado por tudo. Estar com pessoas, estar dividindo, além dos seus... lógico que você vai tem que ter aí um amigo, 2 amigos no máximo, porque eu costumo falar que ninguém tem mais do que... O próprio Jesus, a exemplo disso, Jesus. Ele tinha 12 discípulos, dentro dos 12 discípulos ele tinha 3 amigos, Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3 amigos, um era mais íntimo, era o João, né? Era o mais íntimo dele. Então, estar na igreja, estar congregando, estar com os irmãos, além de fazer bem para o espiritual, faz bem para o psicológico também, né? Mas muitos desses desigrejados, irmão Randy, né? Eles vivem de 2 ou 3 versículos só. Eu acabei de ler aqui, mostrar aqui o exemplo de Mateus, né? Do Evangelho de Mateus, que muitos usam aqui, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, meu nome, o contexto está todinho. Eu li para os irmãos aí, os irmãos verem.
E muitas igrejas também, muitas denominações têm culpa nisso aí. Tem culpa. Sabe por quê? Porque eles treinam, tem muitas denominações que eles treinam pessoas para ter sua visão ministerial e não para ter a visão de Cristo. Eles fazem umas apostilas assim de fala, eles dizem que é discipulado, faz isso, mas o lado teológico, o lado de oração, não visa isso aí, não visa. É, é, desculpe o palavreado, mas eles criam obreiros e criam pessoas dentro do evangelho Nutelas. Nutella, o que eu digo? Pessoas fracas que não tem firmeza naquilo que serve, não tem firmeza na Bíblia, não tem firmeza em nada. Então qualquer vento de doutrina vai e leva. Pintou um problema na igreja, como é o que estamos passando também no nosso ministério, a pessoa, ele voa, porque ele não tem firmeza, não tem estrutura, não tem amadurecimento, né? Então muitas denominações faz isso. Vai treinar a pessoa, fala que treina para discipulado, mas ele treina para ter a sua visão ministerial, mas não para ter a visão de Cristo, que é o mais importante, né? E mais à frente, aqui no tópico 3, o irmão vai pôr aqui, ponto 3, vivendo com a família, vivendo como família, corpo e servos em comunidade. Vivendo como família, que a igreja é uma família, irmão. A igreja é uma família. Torna a falar. Problemas tem. A igreja primitiva ali no comecinho ali teve seus problemas, teve, mas foi até uma benção ali, né? Que o próprio o livro de Atos explica bem, né? Uns dividiam aquilo que tinha com outros, até uma parte do pessoal comunista pega isso aqui como o comunismo, e não é isso, está distorcendo também, né? Não é isso aí não, o comunismo não é isso aí não. E pega, divide, até aí vem Ananias e Safira com mentira, já começa o problema aí. Com mentira, o que acontece com eles? Eles morrem. Então a igreja ali era fervorosa. Só que depois, ao longo dos tempos, torna a falar, torna a repetir, né? Que ela começou ali em 33 depois de Cristo e foi até 325 depois do Concílio de Nicéia, que vira uma perseguição total contra a igreja. Então o evangelho, a igreja primitiva, ela se dispersa em toda a terra. Ela se dispersa. Só que aí ela se dispersa, né? E espalha o evangelho a toda a terra. Ela espalha o evangelho a toda a terra. E nesse período de 300 anos, houve muito problema. Eu torno a repetir, houve muito problema. Isso é um exemplo para muitas pessoas, para você que também está ouvindo, que às vezes fala, não aguento, não, eu não vou ficar nesse sistema. Não, todo sistema tem erro. Todo sistema onde existe pessoas tem erro. Onde existe pessoas tem erro, né? Não adianta você procurar uma igreja perfeita que não vai ter. Torna a falar e torna a repetir. Procura ficar naquela igreja ou na sua igreja, na igreja que freia o pecado, que contém, que tira tudo, procura corrigir o erro. Procura corrigir o erro. Que muito esse evangelho barato que nós estamos vivendo, eu estava vendo até hoje eu estava vendo um determinado lugar aqui em Santo André. Tem a igreja, além de ter a igreja inclusive, é a igreja liberal. Igreja liberal. Igreja liberal. Vem do jeito que tá, fique aqui, Deus é amor, mas esquece que Deus é fogo consumidor. A Bíblia fala que Deus é amor, lógico. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia mostra o amor de Deus para os homens, mas também mostra a justiça. Deus é amor, mas também é justiça, né? Então hoje tem isso. É a igreja inclusiva, que inclui tudo, né? Só não inclui Deus. Jesus, o evangelho de verdade, o evangelho genuíno, que é o evangelho genuíno, é renúncia, cruz e perdão. Perdão, você tem que renunciar a você tem que renunciar o seu eu, tem que renunciar à arrogância. E evangelho genuíno não é mil maravilhas. Evangelho genuíno
tem tristeza. Evangelho genuíno tem perturbação às vezes. Evangelho genuíno tem tribulação. Tem sim. Tem sim. Quem disse que crente não tem tribulação? Agora, essa teologia da prosperidade também é uma das responsáveis por esses desigrejados, que é o que está fazendo esse desapontamento, né? Muitas pessoas estão desapontando. Torna a falar. Falta de estrutura bíblica. Lembrando que Jesus ele não transferiu a propriedade da sua igreja para ninguém. Então ele continua sendo o Senhor da sua igreja e tudo que se fará com ela se prestará conta a ele, tá certo? Então essa é uma situação que poderia trazer até uma certa preocupação com alguns, porque um dia nós vamos encontrar com o noivo e o noivo vai perguntar o que se fizeram com a sua noiva, que é a igreja. O abandono à igreja, o abandono ao templo, nunca foi vontade de Deus e Deus levantou profetas para falar sobre isso. No retorno do cativeiro da Babilônia, também aqui no ano 536, quando o profeta Ageu é levantado, isso já por volta do ano 520, já tinha uns 16 anos que Ageu estava lá em Jerusalém. E o que acontece? O povo começou a reconstruir o templo, veio, desanimou, parou e cada um começou a construir suas próprias casas. Então Deus levanta um profeta para dizer para ele: ó, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas e esta casa há de ficar deserta? Então eles não prosperavam, não ia para frente, semeava muito, recolhia pouco, olhava para muito, alcançava pouco. Por que causa? Está no versículo 9. Por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa. E ali está falando de prioridade. Exatamente. Prioridade. Então, hoje o que as pessoas desigrejadas falam? Cada um vai para a sua própria casa. Mas o que Deus quer? Deus quer que nós tenhamos um lugar para nos reunir, para adorar. Então, o cuidado da casa do Senhor. Então, por que acontece? Por isso, retém os céus o orvalho, a terra retém os frutos, eu fiz vir a seca. Por quê? Porque eles não estavam dando o devido respeito à casa de Deus. Então, essa é a importância de frequentar, de estar na casa de Deus. O movimento desigrejado não tem respaldo bíblico. Se nós fôssemos analisar aqui, eles teriam que anular toda a Bíblia, porque no Antigo Testamento nós temos base para a união, para o templo, no Novo Testamento nós temos para a igreja. A igreja é um lugar de nós amarmos uns aos outros. Então, esse amor cristão entre os irmãos vai acontecer quando nós nos reunimos. A igreja é lugar para nós honrarmos uns aos outros, honrar os líderes, honrar os obreiros, honrar as pessoas que lá estão, que precisam de ser ajudados, receber uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros. Isso vai acontecer na igreja. Suportar, Efésios 4:2, suportar uns aos outros e também perdoar, Efésios 4:32. A igreja é lugar para perdoar uns aos outros, sujeitar, ensinar uns aos outros. Então, todo o contexto da Bíblia, ele foi escrito pensado o quê? Na igreja, na unidade do povo de Cristo, na unidade do corpo. 1 Coríntios 12 vai falar sobre o corpo. Nós somos um corpo e um corpo precisa estar unido. E Cristo, que é o nosso Salvador, ele é a cabeça da igreja. Veja bem, Cristo é a cabeça da igreja. Se Jesus Cristo é o nosso Salvador, como que nós não vamos pertencer à igreja cujo Cristo é a cabeça? Não tem lógica. Então é muito contraditório. Então é por isso que nós dissemos, não tem respaldo bíblico e não dura muito tempo. Logo vai vir o desvio, e a apostasia, se não tomar cuidado. Eu só queria ler aqui um texto, o irmão citou aqui, eu já estou com a Bíblia aberta, a carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, o 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. 13. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Lá no 27 diz, pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Aí 28 está bem explícito. Na igreja
na igreja. Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, o irmão citou os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, pôs os que fazem milagres, depois, os que têm o dom de curar ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Isso aqui é o quê? Uma igreja, está descrevendo uma comunidade, uma igreja, né? Não tem para onde correr, então. Aí, para terminar, quero passar essa frase para os irmãos. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. A igreja é um exemplo disso. Repito, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. A igreja é um exemplo disso. Por mais que você se ache melhor ou bom em tudo que faz, ou tenha sua condição financeira mais elevada, você vai precisar de alguém. O homem hoje mais rico aqui do mundo, né? Ele tem pessoas do lado dele. Ele não leva tudo sozinho. Porque se ele levar, ele quebra a cara. Então, pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Eu termino aqui e agradeço a todos os irmãos que me ouviram. Muito obrigado. E que Deus continue falando nos nossos corações e que possamos estar firmes, firmes em Cristo, firmes na rocha, firmes na palavra e que nenhuma heresia do mundo venha nos abalar, né? Esse evangelho barato, esse evangelho mesquinho que está sendo pregado por muitos aí, inclusive por redes sociais, não venha jamais nos abalar, que venhamos ser sempre firmes em Cristo e na sua palavra. Amém? Muito obrigado, irmão. Muito bem, também já levando aqui para as considerações, o que tem levado muitas pessoas a viver essa vida de desigrejado é o esfriamento espiritual, né? É a indiferença quanto às coisas de Deus, quanto à palavra de Deus, né? Então, existe uma igreja aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, essa questão de viver como um desigrejado está baseado muito nisso daqui: esfriamento espiritual, desinteresse pelas coisas de Deus, desinteresse pela igreja de Deus, pela palavra de Deus, né? E vai levar à morte espiritual. Então, se ainda há tempo, né? Aqui ele deixou como ajudar essas pessoas. Então, tem alguns pontos aqui. Ore a Deus, você conhece alguém que está com esses pensamentos, né, de ficar em casa, de não frequentar a igreja. Essa é uma oportunidade, né? Receber esse ensino e a nossa mente ela ficar mais alicerçada da palavra de Deus para nós podermos conversar com essa pessoa, né? Quem sabe não vai ser através dessa conversa, desse convite, ele pode refletir um pouco, né? E voltar a congregar, servir a Deus em comunhão, porque creio que o Senhor Jesus se alegrará com essa pessoa, né? Então, que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos nos corrigir a cada dia, nos policiar a cada dia e vivermos unidos no propósito de uns edificando os outros, perdoando uns aos outros, né? Saber que Cristo é a cabeça do corpo. Um dia nós vamos estar juntos lá no céu, na glória. Deus abençoe.